Meus irmãos e minhas irmãs, como eu dizia no início, nós estamos nos aproximando da festa da Páscoa, festa central para a nossa vida cristã. E essa proximidade da Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo deve, não obstante tudo, nos mover à alegria, que é dom do Cristo ressuscitado. Este domingo, o quarto da Quaresma, é chamado exatamente Domingo da Alegria, porque nós estamos nos aproximando das festas para as quais nós nos preparamos. Deus é bom, Deus é clemente, Deus é misericordioso. Ele não nos trata segundo as nossas faltas. Está sempre pronto a acolher e perdoar o pecador. Na conclusão das duas primeiras parábolas do capítulo 15 de Lucas, da qual a nossa de hoje faz parte, da ovelha perdida e reencontrada, da moeda perdida e reencontrada, no final da parábola, nós ouvimos esta conclusão de Jesus: há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos que pensam não precisar de conversão. Nós somos chamados a imitar o céu. Em que sentido nós somos chamados a imitar o céu? No sentido de que o que acontece no céu deve ser realidade na terra. A alegria pela conversão do pecador. Nisso, nós precisamos também imitar o céu. Alegria do pastor que reencontra a sua ovelha. Alegria da mulher que encontra a moeda que havia perdida. Alegria do pai que acolhe com abraços e beijos o filho que se havia perdido e foi reencontrado. Esse é o nosso Deus. Nos acolhe com abraços e com beijos. As nossas desculpas Deus nem ouve, porque são sempre desculpas. Deus acolhe porque Ele é bom, porque Ele é clemente, porque Ele é misericordioso. Acolhe, nos acolhe. Não importa a nossa situação, não importa onde nós estamos, nos acolhe com abraços e beijos. Que imagem bonita de Deus. Nós mesmos podemos nos ver assim e ver os outros sendo acolhidos por Deus com abraços e beijos. O murmurador, aquele que só reclama, o desconfiado, o homem e a mulher sem esperança, a pessoa descrente de Deus e dos outros, nunca poderá experimentar a verdadeira alegria da misericórdia infinita de Deus. A pessoa que vive assim tem muita dificuldade de ceder ao abraço misericordioso da acolhida generosa de Deus. Nas 3 parábolas do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, conhecidas como parábolas da misericórdia, da qual, como eu disse, faz parte o trecho do Evangelho que nós ouvimos, Jesus não pronuncia uma defesa em benefício próprio diante da crítica dos fariseus e dos doutores da lei que o acusavam de comer com os pecadores. O que Jesus faz é simplesmente insistir na misericórdia de Deus. O que Jesus faz é dar a
conhecer que Deus é bom, que Deus nos ama e que sua misericórdia é infinita, não tem limites. Deus quer a salvação de todo ser humano, mesmo de um só, como o pastor que deixa as 99 e vai atrás da que se perdeu. Para Deus, uma pessoa é como 99. Um cristianismo que não pode perder tempo na busca da ovelha que se perdeu, da moeda que foi perdida, ou de um filho que deixou a casa paterna. Quem pensa que o cristianismo não pode perder tempo com uma pessoa, está no lugar errado. Está no lugar errado e está iludido acerca da sua vocação cristã. A acolhida do filho mais novo por parte de Deus não é a aceitação do que ele fez, é perdão e oferta gratuita de uma nova vida. Não é conivência com o mal, é perdão e uma oportunidade de uma vida nova. O Deus da misericórdia leva a sério cada pessoa, leva a sério cada um de nós, como se fosse o único, quase dizendo: tu és importante para mim, me fazes falta, e por ti eu arrisco a minha própria vida. Assim é o nosso Deus, que arrisca a vida. Não só arrisca, deu a sua vida por nós, para a nossa salvação. Esse é o nosso Deus, misericordioso, compassivo, cheio de amor. A parábola do Pai misericordioso é a resposta de Jesus a um auditório de invejosos. Agora, esse auditório de gente invejosa, não é o nosso caso, hein? Não é o nosso caso. O auditório que critica Jesus porque ele dá boa acolhida aos pecadores é um auditório de invejosos. Agora, esses invejosos é gente de casa, é gente de dentro de casa, é o que é o pior, é onde não devia haver a inveja, é gente de casa. Não são estrangeiros, não são pessoas alheias à fé, é gente de casa. No caso do Evangelho, os fariseus e os doutores da lei são plenamente de casa na religião judaica. O filho mais velho, que é invejoso. O problema do filho mais velho é esse, que não quer entrar para a festa do irmão que foi reencontrado. O filho mais velho sequer pergunta ao pai por que a festa para ele. Pergunta para um servo. Para um servo. Por que tem essa festa? O servo respondeu ao filho mais velho, o invejoso: teu irmão voltou e teu pai mandou matar um novilho gordo porque o encontrou são e salvo. E o filho mais velho se indignou. Ele não queria entrar, diz o Evangelho. A pessoa que se perde é sempre nosso irmão, nossa irmã. Esses murmuradores e gente de dentro de casa que partilham da mesma fé, essa gente crê em conhecer Deus, crê em conhecer o Pai como o filho mais velho. O filho mais velho cria conhecer seu pai e se maravilha daquilo que ele próprio fez. Eu trabalhei para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Gente que crê conhecer Deus e diz: como é que você se comporta assim?
Gente que crê conhecer em Deus e põe em Deus a culpa de tudo o que acontece na sua vida. E põe em Deus a culpa de ser justo, de tratar as pessoas indistintamente, de amar a todos, sem nenhuma distinção. É injusto, diz essa pessoa, o invejoso para Deus. É injusto, não deveria nunca fazer assim. Nunca fez comigo, que o conheço e o sirvo desde há muitos anos. Desprezam os outros. Julgar os outros no sentido do Evangelho, condená-los, é incompatível com a nossa fé. Não se coaduna com a bondade de Deus, com a sua misericórdia, com o seu amor para com o ser humano e com o Deus revelado em nosso Senhor Jesus Cristo. Desprezar o outro é o contra-testemunho da nossa fé. Talvez tenha acontecido com alguém dentre nós aqui. Talvez tenha acontecido de repetir as palavras dos fariseus e dos doutores da lei, ou de escutar outros que exprimem o temor no que diz respeito a uma mensagem que põe em perigo a observância da lei, o rigor das tradições, a segurança doutrinal. A doutrina é que é importante. Tem gente que sente segurança nisso. O importante é o amor. A doutrina vem depois para nos ajudar a amar mais as pessoas, e não o contrário. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus não muda, certo? Deus não muda. Não importa quais sejam as consequências, Deus será sempre o Deus da misericórdia, certo? O Deus da misericórdia. O temor frente ao Evangelho da graça exprime talvez o nosso medo de nos submetermos a este regime da misericórdia. Talvez exprima o nosso medo de sermos misericordiosos como Deus é misericordioso, de sermos bons como Deus é bom e de amar as pessoas como nós somos amados por Deus. Talvez exprima esse nosso medo de enveredar por este caminho onde o amor e a misericórdia não é ou não são atitudes, mas um modo de viver. Pode haver em nós uma compreensão parcial do Evangelho. Por isso, nós nos afastamos do Evangelho, não é? Sem que nós nos percebamos deste afastamento. Quando nós não vivemos o amor, quando nós atribuímos a Deus uma imagem equivocada, nós vamos nos distanciando da boa notícia que é nosso Senhor Jesus Cristo, da boa notícia de Deus revelada nos gestos e nas palavras do Cristo nosso Senhor. Não há nada mais exigente na vida cristã que o amor e a gratuidade. Exatamente porque o amor e a gratuidade não têm limite. A diferença da doutrina, a diferença da lei. A exigência do Evangelho visa superar toda a legalidade e todos os papéis, porque toca no mais íntimo das pessoas e nos convida ao dom de nós mesmos até a morte. Quando o Evangelho não é acolhido, quando a misericórdia de Deus não é acolhida nem compreendida, ela deixa o ranço
do descontentamento e do desespero. É o caso do filho mais velho, rançoso, rancoroso, porque não soube compreender o coração do pai. Não soube ele mesmo, pois ele obstruiu este caminho, não soube ele mesmo experimentar, acolher o amor infinito do seu pai. O Evangelho não obriga ninguém a dar-se, a sair do próprio egoísmo. Não vai obrigar ninguém. Deus respeita a nossa liberdade. Mas o Evangelho deixa a pessoa livre para fechar-se no seu próprio desespero, na rejeição total e, portanto, de perder-se na própria solidão, na solidão pessoal e na solidão até de grupo. Não vai pensar que as pessoas que estão juntos vivam uma verdadeira comunidade. Eu posso estar com outros e viver sozinho. O que acontece em muitos lugares. Deus respeita a nossa liberdade até que nós possamos compreender que não tinha nada para ter medo, que não havia nada para defender. Vocês assistiram aquele filme Homens e Deuses, que é a história daqueles monges que foram assassinados na Argélia? O diálogo mais espetacular desse filme é quando o monge mais novo tinha medo de ser assassinado. Aí o prior do mosteiro tira ele para fora e diz aqui: você está com medo de quê? Se você ofereceu tudo a Deus, não há o que temer. Você está com medo de perder o quê? Se você ofereceu tudo. Se nós temos medo, nós teríamos que nos perguntar se a gente foi capaz de entregar tudo nas mãos de Deus. Porque o que faz a gente temer? Nós nos preocuparmos com a nossa segurança. Esse é o problema. De ter tudo, e de ter tudo nas nossas mãos. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, a consciência do valor de cada pessoa humana tem o reflexo da atitude de Jesus, para quem um só é como 99, como todos. Deste modo, é que no modo como Deus nos trata, no modo como Deus nos ama, Deus nos indica a dignidade inalienável de cada ser humano, coisa que a nossa sociedade não pode dar. Se tem algo que a nossa sociedade faz, é não respeitar as pessoas. Nós estamos acostumados ao regime do desrespeito, da falta de cuidado, da responsabilidade. Deus não. Deus não. A sua atitude mostra o quanto nós somos importantes para Ele. No agir e nas parábolas de Cristo, sobretudo na de hoje, há uma revelação do Deus vivo e, ao mesmo tempo, uma revelação da imagem de Deus impressa no nosso coração, que não pode se compreender sem que Deus nos ajude, sem que nós nos abramos a esta graça de Deus para poder compreendê-la. Por isso, nós poderíamos dizer que a ética cristã atinge um vértice muito exigente, que as pessoas não compreendem porque não conseguem ter uma ideia exata da dignidade absoluta do ser humano em cada fase da sua vida, desde a sua concepção até a fragilidade da idade avançada. Deus nos respeita em todas as etapas da nossa vida. Vamos pedir ao Senhor nosso Deus que nos livre do olho mau, que nos livre da inveja e que nos livre de uma imagem equivocada de Deus. Ninguém está excluído da misericórdia de Deus. Absolutamente ninguém. O dom da salvação
é uma alegria partilhada com todo o ser humano, a nós de acolhermos ou de rejeitarmos a misericórdia de Deus. Mas não duvide do abraço de Deus, da espera de Deus. Deus é alguém que sempre está nos esperando para nos acolher, para nos abraçar, para nos cobrir de beijos, para devolver a nós a dignidade que o mal muitas vezes e sempre, na verdade, nos faz perder. Que Deus nos dê a sua graça para que a nossa vida seja um reflexo do cuidado de Deus. Não nos esqueçamos nunca do que diz o Papa Francisco. É preciso nós criarmos uma cultura do cuidado. Do cuidado, da atenção ao outro, do amor ao outro, do carinho ao outro. Uma cultura que arranque de nós a inveja, que destrói qualquer tipo de relação. A inveja que faz com que o nosso olhar seja sempre mau e queira a todo custo o que é do outro. Que Deus nos conceda. Ninguém pode tirar de nós, pode querer, mas ninguém pode tirar de nós a graça de Deus. Ninguém. De nenhum ser humano. Será que está claro? Você já pensou a força do nosso testemunho? Se a gente tirasse para a nossa vida as consequências da misericórdia de Deus? Os que estão aqui para celebrar a memória dos seus entes queridos e nossos amigos que partiram dessa vida, nunca duvidem da bondade de Deus, que acolhe todas as pessoas no seu reino, com esse mesmo abraço. Lembra que eu falei no início? É preciso que na terra nós vivamos essa realidade do céu. Deus nos acolhe a todos, abraça. Às vezes a gente se revolta contra Deus, não é? Mas por quê? Por que o Senhor deixou fazer isso? Diz, eu não deixei, Ele é livre. Não é verdade? A vida tem a sua história, tem os seus caminhos, eu não deixei, mas Ele é livre. Mas mesmo assim, o que partiu voltou e Deus estava esperando. Deus vem ao nosso encontro e vai atrás de nós até nos encontrar. Quanto amor, quanta bondade, quanta beleza há nesta imagem. Tenhamos esta certeza, tenhamos essa certeza. Deus não é a causa de nossos sofrimentos, Deus é a causa da nossa alegria e da nossa consolação, que virá o seu tempo como dom do Cristo ressuscitado.